Salve, leques de boas! Finalmente chegou o momento em que eu vou começar os resumos deste livro maravilhoso aqui, Five Nights at Freddy's The Twisted Ones, que por enquanto só tem em inglês, e para suprir essa nossa necessidade de informação por Five Nights at Freddy's, estou trazendo para vocês os resumos dos capítulos. Hoje vou fazer o resumo do primeiro capítulo da abertura desse livro, então é muito necessário que você primeiro me siga nas minhas redes sociais para deixar que são vacilão, elas estão aqui embaixo, e galera, desce o dedo no like. Vamos dar muito like aí, que a gente precisa de muito apoio com essa série aí. Eu acho que vocês conseguem chegar aos 20 mil likes. Eu acho que vocês conseguem, hein? Eu tenho quase certeza que vocês conseguem. Porque, galera, essa série aqui, eu garanto que vocês não vão ver em nenhum outro lugar. Pelo menos não dessa forma tão específica que eu vou fazer. Então, galera, eu queria muito pedir do fundo do coração que vocês deixassem já o seu like. Eu quero muito apoio. Dependendo de como a série for, eu vou trazer o outro episódio ainda essa semana. Hoje é segunda-feira, vocês votaram muito no dia da sexta-feira. Então, se tiver muito like, muita visualização desse vídeo aqui, eu vou trazer sexta-feira, tá bom? O próximo capítulo, capítulo 2 do livro de Five Nights at Freddy's The Twisted Ones. Então, galera, sem mais delongas, vamos começar aí. Eu queria dizer pra você que se você ainda não assistiu os nossos resumos do primeiro livro, é muito importante que você assista, porque senão você não vai entender nada. Esse livro é uma sequência direta do primeiro livro, que é o Five Nights at Freddy's The Silver Eyes. Se você não assistiu nossos resumos, clica aqui no card aqui em cima, que daí você vai ser redirecionado aos resumos de lá. Assiste todos eles primeiro e depois volta pra esse daqui, porque o livro é uma sequência direta daquele livro, tá bom, gente? Então, vamos começar então, capítulo 1. Como é que tudo começa? Bem, deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. Esse livro aqui se passa um ano depois dos acontecimentos do primeiro livro. Então já aconteceu tudo aquilo na pizzaria, a Charlie e os amigos dela já aconteceu tudo aquilo. Não sei se eu daria mais spoiler, mas enfim, vou presumir que você já viu os nossos resumos do primeiro livro. Então, o que aconteceu, gente? Basicamente, nesse meio tempo de um ano, a Charlie, depois que ela foi resgatada pelo Michael, ela se lembrou que ela tinha um irmão mais novo, não, na verdade ela tinha um irmão gêmeo quando ela era mais nova, que é o Sammy, né? Aquele irmão gêmeo dela, que foi sequestrado e tudo mais. E depois dos acontecimentos lá no primeiro livro, em que ela foi resgatada pelo Michael e tal, ela começou a sentir a partir de então uma presença espiritual do Sammy, tá bom? E então era basicamente como se o Sammy estivesse com ela o tempo todo, andando com ela por aí, e ela estava sentindo isso, ela não se sentia mais sozinha, ela se sentia mais completa, então, depois de que aconteceu tudo aquilo. Só que o problema é que isso começou a parar de acontecer quando ela completou 18 anos. No primeiro livro ela tinha 17 e agora ela completou 18. No momento que ela completou 18 anos, ela começou a ter pesadelos cada vez mais frequentes, pesadelos diferentes daqueles que ela tinha com os animatrônicos, com as coisas que tinham acontecido com o pai dela e tudo mais. Então ela estava começando a ter uma carga maior em cima dela quando ela completou 18 anos sem motivo nenhum. Depois que ela fez 18 anos, além desses pesadelos, ela também começou a parar de sentir o Sammy junto dela. Ela começou a sentir como se o Sammy tivesse sido tirado dela. Ela começou a voltar a se sentir sozinha. Ela começou a se sentir como se o Sammy estivesse aprisionado em algum lugar e ela precisasse resgatar ele. Do nada, ela tinha 17 anos, estava tudo bem, o Sammy estava com ela o tempo todo, e aí ela completou 18, era como se o Sammy fosse raptado, e ele foi, né, na verdade. Mas é como se ela sabia, lá no fundo, ela sabia que ele estava morto, mas era como se agora ele tivesse aprisionado em algum lugar, ela não conseguia tirar aquele sentimento de fora dela. Então o que aconteceu? A Charlie, que morava com a tia dela, a Jen, ela pensou, vou voltar para Hurricane, que era a cidade dela, que ela morava com o pai dela, vou voltar para lá para ver alguma resposta, né? Para ter alguma resposta. Eu preciso encontrar lá, de repente, nos negócios do meu pai, preciso encontrar, de repente, nos negócios da antiga pizzaria, uma resposta para isso que eu tô sentindo. Só que a tia dela, a Jen, que basicamente foi como uma mãe para ela, durante todo esse tempo que a Charlie foi criada sem pai e tudo mais, ela não permitiu que a Charlie voltasse. A Jen foi a pessoa que ensinou tudo pra Charlie, desde cozinhar até se virar sozinha, até porque depois que o pai dela se suicidou, ela achou que a Charlie devia se cuidar muito melhor do que ele se cuidava. Mas, enfim, a Jen, depois do que aconteceu na pizzaria, ela provavelmente ficou muito insegura e não permitiu que a Charlie saísse de casa. Mas o que aconteceu? Ela e a Charlie tiveram uma briga feia. Foi a primeira grande briga delas. E depois dessa briga horrorosa, a Charlie saiu de casa e ficou uma semana dormindo fora no carro dela. E depois disso ela se mudou para fora da casa da tia dela, meio que para sempre, assim, sabe? Então
Então o que aconteceu? Charlie brigou com a tia dela e aí ela decidiu que não ia mais morar com ela e decidiu que ia pra faculdade. A Charlie começou a fazer um curso, que é o que tudo indica, é um curso de robótica, e muito provavelmente para seguir os passos do pai dela, né, fazendo animatronics, fazendo circuitos, essas coisas, talvez ela quisesse entender o que o pai dela fazia. Então ela começou a fazer um curso de robótica. E ela começou a morar na faculdade, porque lá nos Estados Unidos é muito comum que as pessoas durmam na faculdade, que morem na faculdade em um quarto. E então ela começou a estudar robótica e um belo dia ela estava na aula de algo que parecia ser um estudo sobre o cérebro humano, talvez inteligência artificial, não sei, em que a professora começava a dar, eu não lembro se era professora ou se era um professor, mas enfim, isso é irrelevante. Ela dava uma aula sobre como o cérebro humano se acostuma e se adapta. Por exemplo, ele se adapta tanto a um cheiro que depois de um tempo para de sentir esse cheiro desagradável e tal, que um cérebro humano começa a adaptar imagens em movimento e tal, ele começa a criar imagens, um monte de coisa sobre o cérebro. Eu não sei se isso vai ser relevante ou não para a história, porque nós vamos ver mais adiante, mas enfim, ela estava tendo uma aula sobre o cérebro humano. E a Charlie estava tentando prestar atenção, só que os pensamentos naquele pesadelo, naqueles pesadelos todos que ela estava tendo anteriormente e tal, eles começavam a assolar ela no meio da aula e ela ficava meio que dispersa. Ela não conseguia prestar atenção na aula por causa desses pensamentos. Aí tinha um colega de classe dela chamado Artie, que é um personagem novo. O Artie tentava cutucar ela meio que tipo, Charlie, o que tá acontecendo? E ela, sai Artie, sai, não quero. Meio que, sabe, tô prestando atenção na aula e tudo mais. Aí, bom, enfim, no final da aula ela guardou as anotações dela, caderno e tal. E aí ela guardou bem rapidamente o caderno dela, algumas anotações pro Artie não ver. E aí ele até faz um comentário para ela assim, você nunca quer que eu veja esse tipo de coisa, né? Então, talvez tenha alguma anotação ali no caderno da Charlie importante que ela não queira que os outros vejam, não sei. O fato é que os dois saíram depois, né, da aula. E o Artie é um colega de projetos da Charlie. Ele não é só um amigo dela, ele é alguém que ficava o tempo todo na volta da Charlie, mas ela meio que não se importava. E eles acabaram sendo parceiros de um projeto de robótica. Aí eles estão conversando sobre esse projeto. Ah, vamos combinar de fazer esse projeto aí qualquer hora? Vamos, tudo mais. Aí uma hora o Artie entra no assunto das coisas que aconteceram no ano passado, com o pai dela também, ele meio que assim, eu não posso deixar de perguntar, mas eu queria saber por curiosidade. E quando ele faz isso, a Charlie corta ele e vai embora. Corta ele no sentido de, não quero falar sobre isso, entendeu? Então, esses assuntos aí dos animatronics, do pai da Charlie e tudo mais, é um assunto bem complicado pra ela, ela não quer falar sobre isso. Então, bom, a abertura do livro já nos mostra isso. Ela volta pro dormitório dela e revela-se que ela é colega de quarto de ninguém mais, ninguém menos que Jessica. Se lembra da Jessica no primeiro livro? Pois é, ela e a Charlie são colegas de quarto. E olha que interessante, isso é bizarro, porque olha só, o quarto delas é dividido por uma fita que demarca aqui é o quarto da Charlie e aqui é o quarto da Jessica. O quarto da Jessica é todo organizado, todo bonitinho e tal, como padrão para uma menina, e o da Charlie é todo desorganizado, horroroso, peça para lá, peça para cá, roupa para lá, roupa para cá. E a Charlie ela volta pro quarto dela e ela conta no relógio as horas porque ela vai se encontrar daqui a pouco com o John, também do primeiro livro, ele mesmo, o John, nosso querido lá e tal. Então, galera, o que acontece? A Charlie, ela tira tem um lençol, uma fronha de travesseiro que cobre um projeto dela, que ela não quer mostrar pra ninguém, nem pra Jessica. Então ela tira aquela fronha, e aí naquela fronha tem um projeto robótico da Charlie, que são nada mais, nada menos que duas cabeças robóticas, uma falando com a outra. É um negócio bem simples, mas que ela fala assim, ó, eu juro que é exatamente isso que elas falam uma pra outra, tá? Uma fala assim, eu. E a outra fala, você. E a outra, eu. E a outra, você é. E é só isso. É só isso o projeto, mas ela olha como se fosse uma mãe orgulhosa. Ai, olha que legal meu projeto, meu Deus. Ai, tô muito orgulhosa disso. Mas é só isso que o projeto faz. Enfim, aí ela ouve a tranca da porta se destrancando e vê que a Jessica tá chegando. Daí ela cobre de novo o projeto porque ela pelo jeito não quer que a Jessica veja. Aí a Jessica entra no quarto e aí fala assim, você sempre cobre isso, não quer que eu veja? E aí a Charlie meio que dá o braço a torcer assim e aí ela mostra o projeto pra ela. Aí a Jessica meio que fica assim, sabe, tipo,
meu, que bizarro. Eu tô meio assustado com esse negócio aí, até porque eles não têm muitas lembranças boas de animatronics, mas enfim. Aí a Charlie, ela meio que se empolga e começa a falar assim, ah, eu fiz não sei o que não sei o que, aí eu tô fazendo um projeto de inteligência artificial que essas duas cabeças robóticas aqui vão aprender sozinhas uma com a outra. Aí a Jéssica, tá bom, aí ela olha pro lado assim, ela vê uma cabeça de um coelho, que é o coelho Theodore. Eu não lembro se é um coelho, mas eu lembro que o nome do animatronic é Theodore, que é um dos bichinhos de pelúcia que a Charlie brincava quando era criança e que ela reencontra no quarto na casa antiga dela no primeiro livro. E ela, olha que bonitinho, é o Theodore. Daí ela pega a cabeça do coelho e quando ela pega a cabeça do coelho, a cabeça tá arrancada. Tá só a cabeça e ela larga assim, assustada. Meu Deus do céu! Aí a Charlie fala, não, tudo bem, é que eu peguei os animatronics lá, pequenininhos da casa do meu pai, reaproveitei algumas peças, vi como elas funcionavam e tal. E aí a Jéssica tá meio que assim, e ela começa a ver o quarto, assim, ela começa a notar a parte do quarto da Charlie, tem um monte de peça, tudo rasgada, assim, animatronics rasgado pra tudo que é canto, e partes pra lá, partes pra cá. E ela meio que fica assim, ela pensa, aparece no livro que ela pensa assim, oh Charlie, o que será que está acontecendo com você? Meio que dando a entender que a Charlie tá ficando meio lelé da cuca, assim, sabe? Mas enfim, daí ela senta com a Charlie, daí ela comenta, você vai se encontrar com o John, né? Vou me encontrar com o John. Ah, que legal. Quando foi a última vez que você falou com ele? Ah, foi desde aquela vez que aconteceu tudo lá na pizzaria, bababá, no primeiro livro, né? Aí elas vão conversando sobre isso, a Charlie meio que se abre um pouquinho, e aí ela escorre uma lágrima assim, e aí a Jéssica vai lá e dá um abraço nela. Aí chega finalmente a hora de ela se encontrar com o John. Os dois se encontram, né, lá na portaria da faculdade, se não me engano, ele tá lendo um livro, eles se abraçam e tal. O livro não especifica qual é a relação deles. Pelo que eu entendi, ali eles não são namorados, nem nunca ficaram, nem nada, mas eles têm uma relação muito fraterna, né? Que nem no primeiro livro ficou subentendido pra nós. E aí os dois se gostam muito, mas eles não se veem desde aquela vez do que aconteceu no primeiro livro lá e tal. Aí o John, ele não tá estudando, mas ele tá trabalhando em eu não entendi até agora se foi um escritório de engenharia ou se é um centro de reparação de danos. Já vou explicar melhor. Enfim, os dois vão lá no refeitório e pedem um hambúrguer cada um. Então eles vão conversando. Ah, e aí, como é que você tá? O que você tá fazendo e tal? Daí a Charlie pergunta no que ele está trabalhando. Então ele revela que ele está trabalhando na restauração dos danos ocorridos na tempestade. Que tempestade é essa? É o seguinte, um pouco antes dos fatos do livro acontecerem, aconteceu uma tempestade muito forte na cidade de Hurricane, que é a cidade para onde a Charlie morava, né? Que ela voltou depois de brigar com a tia dela. Só que depois de ela brigar com a tia dela, ela não foi para Hurricane, ela foi para, acho que é St. George ou St. Peters, que é uma cidade do lado. E aí ela não ficou muito por dentro desses eventos aí da tempestade, porque a Charlie estava do lado e não em Hurricane. E aconteceu uma tempestade muito violenta em Hurricane, que teve tornado, teve um monte de coisa e levou um monte de casa e tal. E foi bem tenso, assim, nos arredores da cidade, inclusive, que foi a área mais afetada. E aí o John, uma hora, ele comenta assim, eu pensei que você estava por dentro disso, você acima de todas as pessoas. E a Charlie pergunta assim, como assim eu acima de todas as pessoas? O que eu tenho a ver com essa tempestade? Aí o John meio que se dá conta assim, Charlie não sabe. Aí ele, bom, é que a casa do seu pai foi uma das casas afetadas. E ela, eu não sabia. E a casa foi toda destruída? E o John responde, não, na verdade ela ainda tá em pé, mas ela tá bem ferrada. Tem umas partes bem destruídas e tal. E ela, meio que aquilo que atinge ela, sabe? Aquilo dá um negócio no coração dela e tudo mais. Porque, né, a casa do pai dela era uma das únicas lembranças que ela tinha dele e tudo mais. E agora ela tava toda destruída, toda ferrada. E aí ela, nesse momento, ela começa a ficar mais emocional, né, mais triste. E ela começa a se abrir pro John, né. Ela puxa o assunto, né, sobre o aniversário dela. E aí ela comenta que depois do último aniversário dela, as coisas começaram a ficar ruins pra ela. Ela tinha aquele sentimento, ela explica, né, que ela tinha aquele sentimento com o irmão gêmeo dela, o Sammy, que agora desapareceu, que é como se ele tivesse preso e tudo mais.
E aí o John meio que entende, ele fica ciente do que tá acontecendo com a Charlie, né? E aí uma hora a Charlie, ela meio que se cansa de falar sobre esse assunto, ela não quer mais falar sobre isso e ela fala, eu tenho que estudar, tchau. E ela vai meio que vai embora assim, forçando pra não chorar. E aí antes disso ele para ela, né, e pergunta, Charlie, você quer sair comigo hoje? Ela, tá, vamos. Ela meio que não dá importância assim, sabe? Tá, vamos. Aí ele fala assim, Charlie, eu tô te convidando pra um encontro. E aí a Charlie meio que se dá conta, né, que é um negócio pré-namoro e tal. Dela, ah, tá, vamos então no cinema hoje. Aí ele fala, vamos comer um negócio antes? Vamos, tá bom, então tá, tchau. Daí ela sai embora e eles combinam um encontro para aquela noite e ela vai embora, ainda forçando para não chorar, mas enfim, né, beleza, é isso que aconteceu, você tem um encontro marcado. Então ela tava subindo uma escada para chegar na próxima aula dela lá, quando de repente ela é parada por um homem. Esse homem é ninguém mais, nada menos que Clay Burke, o pai do Carlton Burke, lá do primeiro livro, vocês se lembram? Vocês se lembram dele? Vocês não se lembram, né? Bem, ele era o policial que resgata a Charlie lá no final do livro, lembra? Ele é o pai do Carlton, ele é um dos personagens principais até depois dos adolescentes lá e tal. E ele, como policial, chegou pra Charlie, Charlie, tudo bem? Hoje, tudo bom? Ela nunca mais tinha visto ele e tal. Mas ele tava sempre sorridente antes, até quando o filho dele tava desaparecido, agora ele tava meio sério, assim, sabe? Ele tinha um sorriso no rosto, mas os olhos dele estavam meio sérios, assim, sabe? E aí o Clay chegou pra ela e falou assim, Charlie, eu preciso que você venha comigo. Dela, mas o que aconteceu? Dele, não se preocupe com a sua frequência na aula, eu vou lhe dar um bilhete aí pra você entregar pro seu professor justificando a falta. E aí ela, mas o que aconteceu? Daí ele meio que fala mais baixo com ela e diz assim, Charlie, nós encontramos um corpo e eu gostaria que você o visse. E ela fica meio assim, e ela pergunta, mas de quem é o corpo? E ele fala, eu prefiro que você veja o corpo antes de eu não sei se ele queria estragar uma surpresa, enfim, mas ele disse, eu prefiro que você veja o corpo antes de falar mais detalhes. Então o capítulo termina com ela entrando no carro de Clay e os dois se dirigindo até o tal local onde está o corpo, que é pertinho ali da universidade, se não me engano, tá bom, gente? Então é o seguinte, muito like no vídeo aí, pelo amor de Deus, muita visualização e teremos a parte 2 em breve, valeu? Um abraço fundo no coração e até a próxima!